Olá, voltamos. Gente, olha quanta gente. Literalmente uma roda. E aí, um pouquinho para vocês, vamos apresentar lá do canto. Nós temos a Vanessa, chefe de gastronomia. Nós temos o Amaral, Edgar, na verdade, né? Nós temos o Wagner Nascimento, a Maiara Moura, acertei? Ah, ainda bem. A Cris, Marli e o Robson Miguel. Então, para começar, deixa o Robson tocar uma música pra gente. Nós falamos sobre alimentação através da música e agora a gente fala um pouquinho sobre alimentação através da comida. Mas eu queria que ele tocasse um pouquinho. Ah, muito bem. Falando da alimentação, o Brasil é o celeiro do mundo, né, gente? E o legal do Brasil é essa diversidade que começou, lógico, quando os portugueses mais inteligentes vieram para cá, né? E eles encontraram os índios que usavam a beriba, fizeram o berimbau, que o som era assim. Aí os italianos de pele mais clara trouxeram para cá um instrumento de 4 cordas, que aqui era feito de um cavaco de madeira. Deram o nome de cavaco. E o som do cavaco era assim. Da cuia do índio fizeram a cuíca, que o som era assim. Nessa gastronomia de brancos, negros e índios, vieram também os negros. E aí virou o som da negritude indígena, eurocêntrica brasileira, nas cores da nossa aquarela do Brasil. Acabou as notas aqui. Vem para falar de saúde, falar de gastronomia. Eu quero abrir com uma frase dentro da música brasileira, lembrando que a boca é a porta da vida e da morte. Nós vivemos e morremos pela boca. Fabiana é um pedação do Brasil, aqui agora. Sobretudo. E falar um pouquinho do Brasil. O Brasil está entre os que mais desperdiçam alimento, quase 33 mil toneladas. Nós desperdiçamos mais que metade do que nós produzimos. E aí, já que nós vamos falar de alimentação, alimentação saudável, vamos começar pelas nossas crianças. E aí eu queria saber um pouquinho de cada um. Acho que você é mãe, mas... Não, ainda não, Cris? Não. Não, Lê? Má? Tá, então eu e a Má somos mães aqui, mas todos, né? De qualquer forma, somos pais e mães de todos, porque nós temos sobrinhas e tudo mais. E aí vamos falar um pouquinho da criança. Vamos falar sobre a merenda escolar um pouco, como é que tudo acontece. Falar sobre como está sendo introduzida essa alimentação. E aí eu queria convidar para abrir essa parte o Amaral. Boa noite, Fabiana. Então, eu acho que você falou num ponto certo. A alimentação escolar, primeiro, lembrar que o Brasil tem uma diversidade muito grande, né? Nós somos aí, se a gente coloca num recorte, segundo o IBGE, nós somos 52% de negros, né? E quando você vai olhar essa diversidade do Brasil, tem mais de 50 segmentos, né? Você tem indígena, você tem quilombola, ribeirinho, quebradeiro de coco, caboclo, você tem pescador artesanal. Então, você tem uma quantidade tradicional enorme nesse Brasil, né? Dá mais de 50, segundo o último relatório que a gente fez com a SCP. A nossa alimentação escolar é o foco principal do povo brasileiro, porque a gente percebe, tem uma matéria que saiu esses dias, que na segunda-feira, inclusive aqui em São Paulo, é o dia que as escolas percebem que é o dia que mais consome alimento na merenda. Quer dizer, na segunda-feira a merenda não sobra, né? Então não dá pra gente, falta, né? Dá para a gente ter uma ideia que o nosso povo ainda
muito nosso povo ainda come uma outra alimentação na segunda-feira, passa o final de semana com uma alimentação não muito boa, ou alguns não comem no domingo, e na segunda-feira vai ter uma alimentação reforçada. Então, por isso que a alimentação escolar é o ponto central do foco estruturante de uma alimentação saudável e adequada no Brasil e no mundo, na verdade. Eu fui para São Tomé e Príncipe o ano passado e também nós fomos discutir alimentação escolar, né? Fui para o Paquistão também pensar numa alimentação escolar e alimentação do povo pensando por gênero, como você falou de pais, mães, tias. Então a gente percebe hoje, nós acreditamos, eu como um militante do segmento de contra a fome, a alimentação escolar ela tem que respeitar a diversidade cultural do povo brasileiro, principal. Porque nós não podemos pensar que uma mesma alimentação que vem para Santo André, em um bairro que não tem indígena, ela vai servir para um bairro que tem indígena. Então, o foco da alimentação escolar passa pelo conceito de segurança alimentar, que é uma alimentação saudável, respeitando a diversidade cultural de um povo. Falando um pouquinho de diversidade cultural, Robson, você que viajou bastante, como é essa questão? Eu acredito que, lógico, o programa de alimentação, como o Amaral falou e colocou muito bem, no Brasil, ele deveria copiar os moldes de países do primeiro mundo, que lá, obviamente, eles valorizam tanto também a questão financeira para conseguir fazer com que a alimentação seja equilibrada, principalmente na questão do que nós consumimos. Até porque lá a criança já começa aprendendo que essa arcada dentária Deus não fez para comer carne, foi para comer folhas, raízes, legumes, né? E os animais que Deus quis que comesse carne nascem com presas, que é o lobo, a onça, o leão, para rasgar carne. Então, eles priorizam mais a alimentação saudável à base de legumes para limpar bem o intestino, evitar o mau hálito. E a carne ela passa a ter um acompanhamento complementar, enquanto que no Brasil, se você for almoçar e disser que não tem mistura... Ninguém come. Ninguém come. Não tem mistura, só arroz e feijão eu não quero. A gente virou um consumidor em primeiro mundo da... E, lógico, que a carne é a culpada da fome, né? Porque ela devasta as florestas, as queimadas, polui os rios. Inclusive, Santa Catarina, que é o carro-chefe dessa operação, eles descobriram que numa população de 44 milhões de pessoas, de vacas, existe 21 milhões de pessoas, ou seja, 9 boi para cada pessoa, né? Então, a gente tem que rever esses conceitos e priorizar uma alimentação mais saudável. Quando a gente fala de conceito, Maiara, a Maiara trabalha com horta, né, comunitária, sim. Ela é professora também. Sim. E quando a gente fala de conceito e fala de folhas, como é que é essa questão em relação à criança? Então, eu acho que o que falta é o contato no dia a dia. Eu percebo que eles não conhecem vegetais do cotidiano, por exemplo, entendeu? O pepino, ele não sabe a diferença do pepino, de uma cenoura até que eles conhecem, mas tem alguns que eles não conhecem. Por falta desse contato em casa, no dia a dia. Então, eu acho que a escola vem com esse papel de mostrar o que é isso. E essas hortas que eu trabalho tanto com hortas comunitárias quanto com pedagógicas, é esse o papel, ver a semente, o brotar, o colher, o quando é melhor essa colheita ou não. Tudo isso é o que a criança precisa. Eu acho que além de entregar a folha e dizer coma, ela precisa conhecer. Perfeito. Além do papel do nutricionista, quando a gente está no hospital, Cris, a Cris é enfermeira, né? Para quem não conhece a Cris ainda, já teve no programa anterior. Quando você está no hospital e você apresenta o alimento, a nutricionista faz o cardápio, mas a enfermeira tem um papel muito importante nessa área. Como é que é feito isso? Tem um papel muito importante porque naquele momento é você que está com o paciente, explicando para ele sobre alimentação. Ele vai chegar para você e vai falar, nossa, que comida sem gosto, que horrível, principalmente no hospital. Mas você não precisa ter uma quantidade exagerada de sal ou de qualquer condimento para poder estar uma comida saudável, para ter gosto na comida. Realmente as pessoas precisam conhecer mais o que tem de natural no Brasil. Eu já tive vários outros países e a nossa comida é o melhor que a gente tem. É muito saudável, tem muita variedade, você pode escolher comer
tanto uma verdura e um legume de manhã quanto à noite que você vai encontrar, né? E as pessoas estão cada vez mais correndo para o que é mais rápido e fácil, não é O verdade? processado, né? Só os processados. Então, você chega no hospital e a comida é feita no hospital, tem todo um preparo, toda uma sequência, as pessoas acham estranho. Eu vou comer essa sopa rala de cenoura somente, né? Não, mas aquilo é muito nutritivo, tá cheio de colágeno, caroteno que você precisa para poder recuperar. Recuperar uma ferida, recuperar de diabetes, qualquer coisa parecida. E as pessoas, não, eu quero aquilo, aquela carne, aquele bifão bem gordo, né? Com ovo em cima, né? Que é o cavalo, né? O bife a cavalo, verdade. Ou parmegiana, né? E aí você fica lutando para isso. Você tem que falar, não, senhor, é importante o senhor comer esse tipo de nutrientes, porque vai ser absolvido de uma forma melhor. Mas essa falta desse hábito é quando você começa na infância também. Tem um programa do Ministério que chama 1000 Dias. E começa desde a gestação. Você ensinando a mãe o que realmente ela deve comer ou não, até os 4 aninhos de idade da criança. Por exemplo, açúcar na criança você não precisa introduzir até menos de 2 anos. A criança não precisa de açúcar até menos de 2 anos. Mas ela não vai sentir falta desse docinho. Uma bala, um pirulito. Não, o máximo que você pode fazer é dar um mel que você quer pôr num bolo, que você quer fazer, né? Um danoninho caseiro com inhame e morango, né? Você põe um mel em vez de pôr um açúcar. Então, tudo isso é questão bem cultural mesmo, que se aprende na escola. E é que aprendi em casa, né? Na verdade é que a gente mudou, já vem... nós mudamos os hábitos alimentares, né? E aí, esse é um fator que acontece hoje, a mudança do hábito alimentar, porque no passado, primeiro, você usava muitas parteiras. Né? É verdade. Então as parteiras faziam ali, e ali seu pai, sua mulher, ela já te dava uma receitinha do chá, da sopa que você ia fazer por tantos dias. E aí, de novo, uma totalmente cultural. Resguarde. O resguardo, mas com comida culturalmente que você tem do lado do dia a dia. Você não vai buscar uva no momento que não tem uva. Né? Você vai, no momento que é um momento de safra de goiaba, você vai tomar suco de goiaba. Então, a folha de goiabeira, excelente para quem tem diarreia. Chá de abacaxi, da casca de abacaxi, ótimo para vias aéreas. Né? Então, as pessoas não têm mais esse costume porque foi se perdendo. É mais fácil ir pegar o dananinho lá da prateleira e comprar e dar para criança. Tuxa. Né? Vanessa, me fala um pouquinho, como chefe, né, na área de gastronomia, como é que foi introduzido o alimento na sua infância? Na minha infância, eu conheci todo tipo de alimento. Minha mãe era muito rigorosa quanto a isso, né? Eu sempre comi de tudo. Não, minto, jiló. Jiló não desce, gente. Mas o restante, todo tipo de alimento eu comia, né? E... meus irmãos eram mais difíceis para comer. Eu sempre fui bem, né? Dá para se ver, né? Sempre comi de tudo. Eu vejo que hoje os meus filhos é mais difícil, assim. Eles comem, mas, sabe, meio... eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas eu falo... Nossa, meus comem de tudo. As pessoas hoje são mais difíceis para comer. Hoje eu estava com uma aluna dando aula de gastronomia e ela falou para mim, mas eu não conheço o rabanete. Nossa, rabanete. Tem poucos anos, eu não conheço rabanete. Nossa, mas a gente vai fazer o hambúrguer? Por que não compra industrializado e a gente só assa? Eu falei, mas aqui você tá para aprender a fazer o hambúrguer, né? É tipo isso. Eles querem que venha industrializado só para mim montar o prato e mostrar para eles. O mais fácil, né? Sempre o que é mais fácil, na verdade. Sempre, eles sempre querem o mais fácil. Sempre eles perguntam para mim, não, mas isso vai vir... já pronto, né, professora? A gente só vai montar. Não, isso aqui vai vir para vocês fazer. O hambúrguer vai vir para vocês fazer. Vamos supor, o camarão vai vir para vocês inteiro, limpado, do jeito que tem. Daí ela falou, Eu tenho uma aluna que ela desistiu do curso no dia que ela viu. Eu falei, agora hoje nós vamos limpar frango. Ela era uma advogada, ela foi, limpou e falou, não volto mais. E nunca mais voltou. Mas vai comprar pronto, né? Wagner, eu queria saber um pouquinho de você, falar sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como é que está essa história? Passamos agora, após a eleição, tivemos um prejuízo muito grande. O Conceia foi diluído pelo governo federal, que aí está. Para os municípios, o Robson sabe, está em Ribeirão Pires, é um prejuízo muito grande. Muito grande.
porque o conselho é o que fazia o link entre governo do estado e governo federal, para garantir a questão da qualidade da alimentação nas escolas. E com a perda do Conceia, você tem uma perda muito grande, porque você tinha a participação popular de 2/3 e 1/3 público. E isso, claro que a população cobrava mais, fazia com que melhorasse a questão da qualidade do alimento para os seus filhos. No entanto, que em 2013, me ajuda aí, Robson, 2012 a 2013, tivemos uma implementação da lei que garante 30% da merenda escolar como orgânica, que era um link com a agricultura familiar. Sim. Porque você ajudava na agricultura familiar. Não basta você fazer reforma agrária e não garantir lá para o trabalhador rural, Justo. na onde que ele vai desaguar a produção dele. E o governo federal, com essa preocupação, ele faz a obrigatoriedade da lei de garantir a merenda escolar. No entanto, que Fernando Haddad também cria uma lei municipal, aumentando a qualidade do alimento para um alimento orgânico. Que esse governo, a gente percebe, ele tem uma maldade muito grande, o aumento do agrotóxicos nos alimentos. Quem é da área alimentar aí sabe muito bem. Muitas das vezes, Robson, eu até concordo com você plenamente com a questão da carne. Eu também sou da mesma linha sua. Concordo plenamente. Só que com essa questão que a gente está vivendo com agrotóxicos e que esse governo está colocando, implementando, a gente vai ter vários outros tipos de doenças ocasionados por esses alimentos. Um deles é o câncer, que está aumentando. E não se tem uma preocupação tão grande com isso no Brasil. E a gente precisa ter. O Brasil é pioneiro em leis como o PNAE, que é o único país do mundo que atende 41 mil alunos por dia com o PNAE. É o único do mundo que atende. Foi criado em 1955. E seguindo a isso, nós tínhamos o Conceia, que era um grande avanço que a população participava. E a gente perdeu. Só que tem uma referência muito boa. Santo André já foi uma das primeiras do país em merenda escolar. Merenda escolar. Hoje nós somos terceiro. Salvo engano, São José dos Campos a primeira, Sorocaba a segunda, e terceiro está Santo André, como melhores merendas do estado de São Paulo. E a gente precisa avançar muito mais, a gente sabe disso. Porque Santo André já foi referência. Eu acho que as pessoas precisam voltar a se preocupar com a questão da merenda escolar. Quando ela colocou a questão da horta, em Santo André, nós temos uma horta que é na Craisa, que as crianças fazem visita para conhecer a horta e ter o acesso e aprender o que é. De onde vem o alimento, né? Da onde vem o alimento. No entanto, que a gente visitava as creches, visitava as EMEIs, e as crianças não queriam comer nem maçã, nem pera, por conta do quê? Porque elas não tinham acesso à maçã e à pera. Hoje já barateou mais, mas elas não tinham esse acesso. A gente tem essa preocupação. E é bom saber, Robson, porque eu sou do Conceia Nacional. Muito bom. Né? Então, estou no Conselho Nacional e é isso mesmo. Agora, o Conceia, agora tem um fator que eu acho que é legal. O Conselho Nacional foi extinto pelo governo Bolsonaro. Né? Teve a MP 870, que extinguiu no primeiro dia de governo, sem pensar em tudo isso que nós estamos falando aqui, né? Nessa alimentação saudável importante. Mas ganhamos o direito de voltar de novo no Ministério, e ele também não quis o Conceia lá, justamente porque o Conceia fazia esse contraponto, né, de terras, território, da importância, né, da água. A água tem um projeto que a água está entrando como água como alimento. Terra indígenas. Né, e nós conseguimos, em 2009, primeiro que o direito humano à alimentação adequada está na Constituição. Sim. Então, o Brasil tem trabalho, é um pioneiro, colocar numa Constituição o direito a uma alimentação, né? Que é o que nós estamos falando. Agora, tem os conselhos estaduais, conselhos municipais, um plano municipal, um plano estadual. Então, eu acho que esse programa também pode nos ajudar muito a gente fazer com que os pais, com que os professores, o trabalho da Maiara, da nutricionista, do nosso cantor, compositor, do músico, da nossa gastronomista, de quê? De que a gente, como é que a gente monitora, porque é essa participação social que a gente está dizendo que ela tem que funcionar. Então, no município de Santo André, ela pode funcionar, mesmo sem Conselho Nacional. Né? Não tem o estadual, não tem o municipal. Então, a pergunta é como está o Conselho Municipal de Santo André. Sim. E como é que os pais e o seu programa pode contribuir muito em fazer várias edições, né, e discutindo isso. Porque eu não tenho dúvida que é o que você falou. Nós estamos num momento muito importante onde a alimentação saudável ela é preventiva.
se o número de doenças aumenta a cada dia, É verdade. a gente vê que a metade delas está Vinculado. ligada à alimentação. Né? E se a alimentação hoje, porque nós não temos feira próximo, então você não vai comprar uma alimentação orgânica porque está longe. Então você vai no mais perto, Sim. está com veneno, porque tem todo o processo envolvido com essa nova agricultura que é colocada aí. Agora, nós estamos melhorando também, né? Acho que a população está mais consciente, acho que o seu programa de hoje ajuda muito também a conscientizar a importância. Agora, nós não estamos conseguindo ir para a rua ou na escola e falar assim, ó, nós não queremos comer Isso. alimento com agrotóxico, Sim. né? Então, como é que a gente vai... Quantas feiras orgânicas tem em Santo André, ou em São Paulo, ou perto de você? Né? Então, eu acho que a gente tem que avançar mesmo numa comida agroecológica, na agroecologia, acho que vai ser bom. Quando você fala, Amaral, de reeducação, a gente também tem que lembrar dos pais, né? Porque se for no supermercado e for olhar os carrinhos, tem muito mais produtos industrializados, congelados e tudo mais. Eu falo isso por mim, tá? Também. Praticidade. Porque, assim, comecei uma dieta, né? E aí, meu carrinho só tinha verde, né? E aí eu olhei tudo, quando eu comecei a fazer, meu filho falou, mãe, nossa, hoje tem brócolis branco. Falei, não, filho. Porque assim, eles comem de tudo, né? Mas a introdução das folhagens e tudo mais, ela começa pelos pais também. Porque às vezes o pai não teve essa iniciação, essa cultura, e aí ela acaba passando para os filhos. E acho que uma das coisas que na escola dos meus filhos tem é que você não leva lanche. Porque o lanche é a lancheira, né? Com coisas práticas, né? Ou então, assim, filho, toma o dinheiro e compra lá na lanchonete. Chega na lanchonete, não tem nada além de Coxinha, né? refrigerante, né? As coisas mais gostosas, pirulito, bala, né? E isso é muito interessante, porque quando eu busco meus filhos na escola, como hoje, pergunto o que vocês comeram. Ah, é arroz integral, comi peixe, comi não sei o que. Falei, nossa, mas é uma alimentação tão boa que eu falei que a mamãe quer ir para lá também. Né? Então, acho que isso também acaba acontecendo com a reeducação dos pais. E falando um pouquinho de reeducação, Mayara, o Amaral e o Wagner falou um pouquinho da alimentação saudável em relação ao agrotóxico. Como é que funciona a horta? Então, eu acho que é uma alternativa. Horta comunitária é uma alternativa para a gente conseguir afastar esse problema ou diminuir o problema do agrotóxico. Porque você está vendo quem está plantando normalmente no seu bairro, na sua comunidade. A gente tem vários exemplos, por exemplo, a Revolução dos Baldinhos em Florianópolis, que é o que mais a gente tem visto e que mais dá certo. Com a compostagem, começaram a pegar restos orgânicos nas casas e aí foi aumentando essa proporção e hoje tem uma horta muito bacana com diversos investimentos, que ganhou diversos prêmios também. Então é uma alternativa contra o agrotóxico, a comunitária, e até para a criança ver perto de casa e tratar a alimentação de outra forma, não tudo está ensacado. Eu acho que isso também. E aí, falando um pouquinho de alimentação ensacada, vamos lá, e falar do que é mais prático, do que está mais pronto. A gente sabe que hoje a gente não tem muito tempo, a gente está sempre na correria, né? Viramos escravos do relógio, querendo ou não. E aí, Marli, me conta um pouquinho onde entram as suas marmitas nessa história. Porque todo mundo sabe que na correria a gente liga e pede, né? Tanto pede no restaurante alguma marmita pronta, né? Mas também acaba quem faz dieta acaba encomendando. Ah, eu quero 10 marmitas já pronta, congela, tirou, colocou e acaba fugindo um pouquinho daquela alimentação que a gente está falando, industrializada, uma coisa mais saudável. Como é que funciona isso? Boa noite, Fabiana. Então, Fabiana, como que entra a alimentação saudável lá na minha marmitaria? Agora começamos a receber muitos telefonemas. Porque tem muita gente na correria querendo fazer dieta de última hora. De última hora, gente, é o verão, hein? Programa verão, ó. De última hora, faltam 3 meses, vai acabar o ano e já querem, né, emagrecer em 3 meses. Aí querem receitas para emagrecer, eu já falo no papel da nutricionista, porque eles vão por vários caminhos. Então, o último caso é a nutricionista. Vão para todas Ao invés de as começar redes por sociais. ela, Sim, Exatamente. né? Ao invés de começar com a Preventivo, nutricionista, né? com endócrino, vai por último. Se não der certo, eu vou perguntar. Isso. Aí, esses dias, uma me procurou, Marli, eu quero fazer uma dieta. Eu falei, meu amor, você trouxe a receita do nutricionista? Não, mas eu não gosto de legumes. Ué? Eu falei, meu amor, como que você vai fazer a dieta se você não gosta de legumes? Ela
não come legumes. Eu me vejo numa dificuldade, porque eu quero agradar o meu cliente, e eu me vejo numa dificuldade muito grande por conta disso, que eles não tiveram aquela alimentação, como meus amigos estão falando aqui, não teve aquele costume dos pais apresentarem as comidas saudáveis, os legumes, né? E você acaba fazendo esse papel? Você acabo acaba apresentando? Sim, eu apresento, eu mostro para elas que elas podem ter muitas variedades, ter praticidade também, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham fora, não tem tempo de fazer a comida e tal, e é onde eu entro, onde a Via Veg entra, né? Porque, na verdade, essa marmitaria que eu tenho, ela começou por conta de um problema de saúde que eu tive por causa da alimentação. Hipertensão arterial, problema no coração. Então, eu falei, não, mudar. Chegou um tempo que eu falei, preciso mudar, porque eu precisava de saúde. Aí foi quando eu fiz o curso de comida saudável. Aí estou há 2 anos na área, mas eu já trabalho na área há 18 anos. Né? Aí comecei a introduzir a alimentação, aí na minha casa mudou a alimentação dos meus filhos, arroz integral, brócolis, tudo isso, porque até então, eu como trabalhava de cozinheira, então a alimentação já era muito calórica, como estrogonofe e tudo. Né? Agora eu já aprendi a fazer um estrogonofe light, né? Depois você ensina todo mundo. Ô, Robson, aproveitando um pouquinho a fala da Marli, que ela falou assim, eu tive uma cliente que, eu não gosto de comer isso, não gosto de comer aquilo. Nas suas viagens, você sempre provou um pouquinho de cada coisa ou também não gosto? Olha, cada país, nesses viagens que eu tenho feito, tem seus hábitos. Eu morei na Espanha há 4 anos e meio, no começo eu estranhei, né? Bastante, porque a comida é muito oleosa, e ali se come muita batata, né? O ramon com queijo, etc e tal, né? A gente está acostumado a usar o óleo de soja, né? Eles usam mais a gordura. Então, o nosso corpo, lógico, ele se adapta. Mas eu acredito que a melhor alimentação ainda é a alimentação indígena. É a alimentação sozinha. Lá não tem obesidade, até porque o indígena, ele vigia cocô, né? Uma vez a cada 2, 3 meses, ele faz o cocô no lago, no rio, para ver se ele boia, né? Se o cocô for... Já que nós estamos falando de cultura afro, né? Se o cocô for negrão, metido a mergulhador, daquele que cai na privada e fica ali embaixo, você está com mau hálito, com muitos gases, aí tem que comer mais folha, mais legume e menos coisas cancerígenas. Os animais que se alimentam de carne são mais nervosos, a onça, o leão, e aqueles que têm arcada dentária como a nossa, que se alimentam de folha, a vaca, a zebra, né? A girafa, são animais mais calmos, né? E não tem células cancerígenas. Essa ideia de que tem que comer carne para adquirir proteína, nada tem mais proteína do que uma vaca. E a vaca não come carne, ela come folha. Então a gente encontra tudo que tem na carne, mas é necessário cair no que eu comentei, que ela comentou, educar. Aprender a comer legumes e menos... E aí, falando um pouquinho de educação, a Marli trouxe umas marmitas, né, Mar? Pra gente eu quero mostrar. uma. Não acredito! Obrigado. Peraí que a gente vai mostrar um pouquinho, né, do trabalho da Marli, que eu acho muito importante. Eu acho que independente da marmita, a prática em casa de fazer é importante. Muito importante, porque na sua casa você sabe o que você está colocando. Você está colocando produtos, produtos que não fazem bem à saúde. É como chega pessoas assim, que está muito acostumado com temperos prontos. Esses temperos que eu não vou citar o nome, mas chega com o hábito e o paladar de temperos prontos, entendeu? Aí já falam, eu não gostei da comida porque é sem gosto, está acostumado com tempero industrializado. Então, para reeducar esses adultos, é uma batalha, porque não tem só que comer uma vez, nem 2, porque tem gente que come uma vez e já desiste no ato. Verdade. Deixa eu falar, gente, abri aqui a caixinha, tá um cheiro maravilhoso. Alho dourado. Não, deixa eu mostrar. Então, essa daqui, olha, tá geladinho. Essa marmita aqui, ela tem patinha e cubos, Correto. né? E aí, como é que você faz? Você mede os valores calóricos e tudo mais, quando você passa para o cliente? A nutricionista, ela passa para mim o que eu tenho que fazer, né? O cliente, ela vê as necessidades dos clientes, que cada um é cada um, né? Vê as necessidades do cliente, aí eu faço. Esse aí é o patinho, o arroz integral e o espaguete da abobrinha. Então, quer dizer, dá pra fazer várias coisas com a abobrinha, né? Dá sim. O pessoal acaba falando, mas dá pra fazer tal coisa. Não, Mentira. espaguete Depois a Vanessa ali vai contar um pouquinho mais.
O que é brasileirinho? Esse brasileirinho é o famosinho do meu restaurante. É o carro-chefe. É o carro-chefe. Ah, tá. É arroz primavera, feijão preto e patinho moído. Esse é o que mais sai. E já vem numa quantidade... 100 gramas. Cada uma tem Certinho. 300 gramas. Não é para Isso. encher o prato, né? É para comer o necessário. 300 gramas cada prato desse aí. Gente, olha, escondidinho. De batata Como? doce. Olha isso! Né? Olha que maravilhoso. Não, perfeito. Eu confesso que já me deu fome, gente. Eu não sei, acho que meu escondidinho de batata doce, acho que é o... Estamos no iFood, Fabiana. Muitas pessoas estão pedindo pelo iFood também. Está mudando o conceito de comida, né, enviadas por restaurantes. Tem muitos restaurantes de comidas saudáveis pelo iFood agora. Bom, daqui a pouco a gente volta, a roda de conversa vai continuar. E aí a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Ah, e quero agradecer a presença do Robson. Toca mais uma música pra gente e a gente já entra no comercial. Cantada ou solada? Solada, pode ser. Ai, que isso. Qual estilo o pessoal pode pedir? Brasileira, um flamenco, uma música japonesa, uma música Escolhe. Ah, oriental? japonês. Vamos para a Espanha. Olé!